que vem nas mãos do Dorival, entregando tudo aquilo que se era esperado, até mais do que talvez que se era esperado nesse momento. É um elenco de muita qualidade, mas está fazendo jus a tudo isso com uma atuação brilhante na noite de ontem, independente do adversário. E aí, Zé? Boa tarde, Felipe, Fábio, Facinca, seu Sormani, todos que estão nos assistindo. Em relação ao Flamengo, é o grande favorito para mim para buscar título. A mensagem, né? Os três. A mensagem que foi passada ontem é uma coisa absurda. A gente estava conversando aqui, o Flamengo chegou a um determinado momento do jogo que jogava 2 toques. Sim. 2 toques de um lado, 2 toques de outro. O que o Everton Ribeiro... eu sou suspeito em falar desse jogador. Você defende dele sempre. Eu sou suspeito em falar. O que esse cara joga, a inteligência dele, a facilidade que ele tem. Levaria ele para a Copa? Eu levaria. Pelo atual momento, por aquilo que ele está fazendo no Flamengo, porque ele é muito versátil, né? Ele cumpre várias funções ao mesmo tempo. Os dois. Os dois. Dentro daquilo que o Tite raciocina de futebol, pensa futebol, é muito importante para o Tite um jogador com as características do Pedro. Porque o Everton Ribeiro já trabalhou com ele, né? Sim, já conhece, né? E o Pedro é o cara que está lá na área, finaliza. Ontem nós falamos aqui sobre a passagem do Paulo Souza e algumas coisas que ele deixou. Ele deixou uma terra arrasada, mas para o Pedro especialmente ele deixou um conselho que eu acho que o Pedro entendeu. Né? A movimentação. Sim. Ontem você não viu o Pedro parado lá dentro. De jeito nenhum. Se movimentava o tempo todo, corria, fazia mais longe da área que dá. E assim, aquele gol que o Gabriel perdeu é emblemático, né? Ele arma toda a jogada, né? Longe da área. É impressionante, né? Impressionante a fome, né, de jogar que ele se encontra nesse momento. Mas a mensagem é sensacional. O Gabigol perdeu alguns gols, normal, mas o que ele jogou ontem, movimentação, distribuição de jogo, o passe que ele dá pro Everton Ribeiro, parece fácil. Tem 2 assistências dele no jogo. Mas não é fácil. E uma dificílima. Assim, o passe que ele deu pro Everton Ribeiro fazer o gol não é fácil. Não é fácil. Não, mas não mesmo. Não é fácil. Mas ele, assim, toma, faz. Sabe? É impressionante. Parabéns ao Dorival, né? Só faço um alerta. Atenção ao jogo da volta. Ontem já começaram a criar um clima lá de confusão na hora do gol, né? O Flamengo tem uma final para fazer. O Vélez não. Atenção a isso. Não entrem em provocações, não revidem pontapés, joguem futebol. Façam o que eles fizeram ontem. Se possível, metam mais gols, que é o maior respeito que você demonstra para um time, é a sua superioridade, através dos gols. Eu queria trazer um tema para vocês que eu coloco até em formato do que eu penso. A gente discutia um pouco o Flamengo há mais ou menos um mês, talvez, na linha do... Quando ele começou a embalar, quando começou a virar essa chave... Quem pode ganhar do Flamengo? E para mim a questão hoje é quem pode jogar contra o Flamengo. Não é nenhuma questão de ganhar, porque a sensação que eu tenho é que o Flamengo, como disse o Sormani na abertura, pegando 98% dos adversários dele no Brasil, na América, não dá jogo. Não dá jogo. E aí poucos entram nessa categoria de dar jogo e eventualmente ganhar do Flamengo. A gente tá falando de um Flamengo que ganha a ida e a volta de um Corinthians. A gente tá falando de um Flamengo que vai ao Morumbi, leva um certo sufoco e sai com um 3-1. 3-1. Jogou bem, fechou o jogo 3-1, cara. E aí pega o Vélez na Argentina. O Vélez na Argentina, 4-0. Podia ter sido 7. Você entendeu? Aí eu pergunto pra vocês, quem pode fazer minimamente frente? A lista termina no Palmeiras? É Palmeiras e ponto? Atlético Paranaense? Quem mais? Não, eu acho que o Atlético Mineiro também. Eu acho que o Atlético teve um erro aí de percurso aí ao contratar o turco, né? Talvez eu mesmo tivesse contratado, mas não deu certo. Não deu certo. O fato é que não deu certo. Mas é um elenco muito forte. É um elenco muito forte, com uma torcida muito atuante. É difícil jogar no Mineirão. É difícil jogar contra o Atlético. O time tem Hulk, Nacho, tem o Zaratio, enfim, tem grandes jogadores esse time do Atlético Mineiro. Bem treinado, eu acho que o ano que vem o Atlético vai ser completamente diferente. Se o Cuca ficar, ele não sabe ainda, se ficar e os jogadores comprarem a ideia dele de como compraram no ano passado, esse time do Atlético tem condições. Mas nesse momento, acho que só o Palmeiras. Só o Palmeiras. O Atlético Paranaense endureceu o jogo lá no Maracanã com o Flamengo, é verdade. Endureceu.
É um time que, de repente, pode dificultar. Agora, ganhar do Flamengo, eu acho que o Palmeiras é o único time que pode, num jogo só, ganhar do Flamengo. Num jogo só, eu acho que é o único. Hoje. Aquele Atlético que foi campeão brasileiro da Copa do Brasil ano passado, num jogo só ganha do Flamengo também. Ganha, porque era um time tão forte quanto esse Flamengo. Não sei se mais forte, mas esse Flamengo chama atenção, né? Sim. Chama atenção. Uma vez a gente conversando com o Adilson Batista, conversando com ele, né? Acho que ele estava treinando o Santos, não sei se, acho que foi o Santos. E nós não lembra disso, Zé. Não. E nós estávamos conversando sobre a época que nós jogávamos, né? Normalmente ele falava assim, pô, Zé, você era um moleque folgado, hein? Puxa, pena que você nunca entrou na área para falar comigo e tal, né? Aquelas coisas que a gente tinha. Aquelas resenhas. Isso mesmo. Né? Que tinha tal. Aí eu falei, pô, aquela final de 95 que nós ganhamos a Copa do Brasil foi difícil, meu. O Felipão não deixou nem a gente entrar, não. Teve que o peso pesado atropelar os seguranças lá, porque o Felipão não deixou. Aí ele virou para mim e falou assim, Zé, você sabia que aquela vitória, aquela derrota pra gente foi importante, porque a partir daquela vitória nós entendemos que tínhamos que mudar para ganhar a Libertadores. Não estou dizendo que o Flamengo precisou, não é isso, mas o jogo do São Paulo aqui no Morumbi pode ter sido muito importante para o Flamengo, porque nós estávamos falando no dia do jogo, no pós-jogo, qual foi o time que até então havia chutado 26? Nenhum time. Nessa temporada acho que ninguém fez isso. Exatamente. As dificuldades que o Flamengo encontrou contra o São Paulo foram importantíssimas, porque ontem nós vimos, o Vélez é limitado, mas o Flamengo acabou com eles. Acabou. Não deu oportunidade de crescer ou de tentar jogar. Mas você já via um Flamengo diferente. Até pela necessidade do jogo, mas você já via uma coisa diferente. Talvez, eu possa estar falando besteira aqui, né? Eu fiz uma analogia sobre as partidas, as derrotas, ou os confrontos que você não vai tão bem, e aí você corrige. Sim. Porque na vitória é muita empolgação, menos entendeu? Na vitória é muita alegria, o caramba, o jogador muitas vezes, o treinador pode estar até com a cabeça voltada a corrigir os erros, mas o jogador não ou o próprio jogo vive. Contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Sim, mas contra o Atlético no Maracanã, teve bola na trave, jogou na linha, salvando em cima da linha. Ali talvez é mais a correção do fundamento do que da postura. Contra o São Paulo, o time estava desatento. A impressão que dava era essa. Sim. O time estava desatento. Eu vou decidir a hora que eu quiser. Sim. Eu posso jogar tranquilamente. E não foi assim. E eu acho que esse jogo foi importante. Talvez o Dorival tenha visto alguma coisa ali para mexer no vestiário, para não deixar acontecer. O próprio Davi Luiz ontem estava diferente. Sim, sem dúvida. E eu acho que tem um componente, Fábio Facicano, enfim, colegas, F90BR, mandem a sua mensagem, que é assim, enquanto você cria a esperança de um jogo vivo, porque mesmo com o Corinthians, enquanto estava ali o 0-0, minimamente tem um jogo. O São Paulo foi o único que mesmo perdendo, tomou um gol muito rápido, mas ainda fez o jogo ficar vivo o tempo inteiro. Mas com o Atlético Paranaense aconteceu isso, e com o Vélez, o primeiro gol saiu aos 31. Teve bola na trave, tal. Eu acho que enquanto alguém consegue minimamente estar vivo, existe a esperança. Quando o Vélez, depois do segundo gol, você vê que acabou. Mas é que não o Flamengo tinha a mesma construção. Conta, ele vai abraçando o jogo, né? Então ele tem algum tempo de entendimento, né? E você joga contra o Vélez na Argentina, então é lógico que no início você vai sofrer o mínimo de pressão. Isso acontece quando o time joga dentro da sua casa, o estádio cheio. Então o Flamengo, esses jogadores do Dorival têm tanta experiência que eles vão meio que sentindo o que está acontecendo, né? Então assim, não é um domínio desde o primeiro minuto de jogo. O Flamengo tem forças para isso, mas em alguns jogos ele vai tateando, né? Ele vai conquistando território, conquistando espaço, e a partir desses minutos aí, quando ele faz um gol, ou a partir dos 25, 30 minutos do primeiro tempo, dali para frente, na maioria dos jogos, o Flamengo toma conta. E aí tem qualidade para colocar a bola para dentro, coisa que a gente pode falar do São Paulo. O São Paulo teve algum domínio contra o Flamengo, mas não teve capacidade de fazer os gols. O São Paulo sofreu contra o Flamengo, o São Paulo sofreu contra o Fortaleza. O Flamengo, além de ter o controle do jogo, ele tem peças que empurram a bola para dentro. Então, assim, o Pedro, quantas chances o Pedro teve ontem de gol? 4, né? Acho que teve uma que o goleiro defendeu um chute ali pelo lado esquerdo, e depois as chances de gol. Não é isso, Facinca? Exatamente. Mais ou menos isso. Sim. Então, assim, é um cara que de 4, 5 chances, ele coloca a bola para dentro 3 vezes. Não, ele então, tem muita qualidade. Cirúrgico, isso. Cirúrgico. Assim, a gente vai olhar para os adversários.
adversários do Flamengo nas competições de final, né? Porque o brasileiro é uma luta agora. O Flamengo tem que lutar para se aproximar do Palmeiras, não tem mais esse confronto para buscar o título brasileiro. Se a gente olhar para as Copas, o Flamengo tem quem? O Flamengo tem ou Fluminense ou Corinthians, né? Ou Palmeiras ou Atlético Paranaense nas finais. Aí a gente pode dar uma olhada qual time que pode competir com esse Flamengo, né? São estilos diferentes. O Fluminense, por exemplo, seria um duelo diferente pro Flamengo. Porque eu acho que o Fluminense gosta da bola, o Fluminense tenta criar possibilidades de gol, o Fluminense é um time que cria bastante também. Aí se você olhar para o Corinthians é um time que, para tentar fazer frente ao Flamengo, por exemplo, tem que competir demais. Tem que tomar conta, assim, dos setores de marcação. A final da Copa do Brasil, você acha que seria, para o nosso futebol, a melhor coisa seria Flamengo e Fluminense? Eu assim... Né? Eu não vou te falar respirou, isso. Né? Vai lá, assim, corintiano. Eu acho assim, o Corinthians e o Flamengo, por exemplo, são estilos diferentes, né? Eu acho que é um time que vai competir muito contra um time que tem muita qualidade. Eu, particularmente, gostaria muito de ver. Né? Não só por ter jogado, mas assim, o tamanho do jogo, né? Corinthians e Flamengo. Em uma final de Copa do Brasil, olha o que isso iria causar e movimentar. O Fluminense agora, é um time que joga... em termos de 4 linhas. Então, o Fluminense é um time que pode ser que... E o Flamengo não que vença, mas que faça tem um certo trauma aí. É um Fla-Flu, é um clássico, né, regional, tem uma pimenta diferente, né, com relação a isso. O Rio, né? Exatamente, tem a conquista do título carioca. Eu acho que o Palmeiras, só para completar, eu acho que o Palmeiras e o Atlético Paranaense, eles já mostraram em algum momento que podem competir, não estou falando vencer, que podem competir com o Flamengo. Primeiro, a nossa tarja lá, né, feita pelo Tuquinha. Mengão já está na final da Copa Libertadores? É óbvio que sim. É óbvio que sim. A resposta... A volta virou cumprir tabela. Exatamente. A volta o Flamengo joga com reserva. E foca no final de semana do Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras tem um jogo mais complicado contra o Bragantino fora. No ritmo em que o Palmeiras está, ele não vai dosar. O Abel não tem confiança nesse chamado time alternativo no banco de reservas. Tanto é que ele só joga em 80%, 90% dos jogos com a mesma equipe. Isso tem um ônus e tem o bônus, né? O bônus de você talvez entrosar, ganhar confiança, essa vantagem que o Palmeiras abriu. Mas o ônus de um time que em algum momento começa a sentir esse calendário mais pesado, é normal. E ele poderia ter feito mais rodagens em momentos em que o Palmeiras tinha essa condição. Né? A gente vai lembrar da Copa do Brasil, Juazeirense, etc. Podia ter dado semanas mais cheias para esse time trabalhar. Contra um Flamengo que vai buscar um resultado contra o Ceará, que é um time mais complicado também em relação ao Vélez Sarsfield. Mas se ele for com o time titular... é outro patamar. Sim. Literalmente, como se brinca. Mas E aí a vantagem, Zé, no hipotético tropeço do Palmeiras em Bragança e vitória, ela pode cair para 4 pontos. Então é isso, nação. Mais um vídeo aqui do nosso Mengão, mais uma reportagem para vocês. O Flamengo ontem amassou o Vélez, sobrou em campo, apesar de não ter feito o gol. O Gabigol jogou um absurdo, dando assistências, perdeu aqueles gols ali, né? Mas jogou muito. Pedro, eu não tenho o que falar mais do Pedro. Arrascaeta sentiu ali no fim, senti que ele estava meio cansado, mas Everton Ribeiro também, ridiculamente, né? Em campo, joga muito. Esse é o nosso Mengão já nas finais. Nação, se inscreve aqui no nosso canal para não perder mais nenhuma novidade. Todo dia vídeo do Mengão, hein? Então, tamo junto, nação. Até a próxima.